Oi, Morgana, boa noite. Oi, Dani, tudo bem? Boa noite. Oi, Andressa, que bom que tá participando aqui com a gente de novo. Boa noite, pessoal. Oi. Oi, Ingrid, tudo bem? Como é que tá aí em Gramado? Aqui em Caxias já tá um frio. Isa? Oi, Carol. E aí? Oiê! Oi, E daí? Tudo oi, bem? tudo? Tá me ouvindo bem aí? Tô, aham. Sim. Ai, aí, gente, então hoje a gente vai para nossa super live sobre aba, né? Que gera bastante dúvidas e polêmicas e, enfim, né? E a gente tá aqui hoje para falar um pouquinho para todo mundo, para as pessoas poderem entender um pouco melhor de como é que funciona, como é que se estrutura uma terapia aba, né? Oi, Ademar! Ó, o Ademar aí, um dos nossos clientes, Epa. né, que fazem aba aí com a supervisão da Luísa. Que bom que tá participando com a gente, Ademar. A Carol, aplicadora aba também, né? A Andressa, nossa psico. Que bom, hoje vai todo mundo participar, vocês vão ver que vai ser bem legal. A Pedron também, nossa coordenadora, nossa físio. Então, gente, o que que a gente planejou hoje, né? Deixa eu apresentar então a Luísa. Ela é psicóloga, né? E hoje ela é a supervisora das terapias ABA, tá? Inclusive a Lu, ela faz supervisão até antes do Covid, né? A gente fazia supervisão de caso técnico, né? De estudos de caso com dos nossos pacientes que estavam em atendimento, para a gente poder ter um suporte também a mais sobre com um olhar da análise do Comportamento. comportamento, né? E então a Lu começou a trabalhar com a gente faz o que aí? Um ano, mais ou menos? Não, um e meio por aí. Ela é de Porto Alegre, tá? Então ela não mora em Caxias. Então a gente tem uma parceria bem legal aí e que tem rendido ótimos frutos e resultados, né? Diga-se de passagem. Então ela está aqui hoje para a gente poder falar um pouquinho assim para vocês explicar o que, que é a ciência da análise do comportamento, o que, que é um comportamento, né? Então a gente vai trazer algumas coisas assim bem fundamentais para vocês poderem entender até a gente poder chegar. Então, bom, o que, que é uma terapia ABA? Então, qual é o objetivo dessa terapia? Tá? Para que todo mundo então hoje possa entender como é que funciona e o que, que é e qual é o objetivo dessa terapia. Tá bom? Então, Lu, muito obrigada pela participação hoje. E gostaria que tu te apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho de ti antes pro pessoal. Ai, que vergonha. Bom, eu sou a Luísa, eu sou psicóloga, tenho especialização em análise do comportamento aplicada e eu comecei sendo implementadora ABA há É, alguns anos. A gente ai, tá meu vendo a tua Deus. sala, Carol. Sim, não. Cliquei no botão errado. E, e há um pouco de menos tempo que eu sou supervisora. Então, a nossa parceria começou ano passado, né? E inicialmente eu ia menos vezes a Caxias. Antes da pandemia eu estava indo toda semana. Uhum. E E a gente agora tenta trazer a Luísa aqui para a Serra, sabe? Mas um dia, quem o sabe, a frio gente não consiga. permite. Gente, ela tem uma clínica, né, em Porto Alegre. Então, ela também presta, então, serviço. A gente tem uma parceria, então, aqui em Caxias do Sul, tá? Hoje, Inclusive, um dos assim, meus últimos atendimentos foi em Caxias. Eu saí de Caxias para quarentena. olha só, viu? E o bom é que é pertinho, né? Então, para quem não é daqui, Porto Alegre fica a 120 quilômetros de Caxias. É, dá Mas, 1h30, 1h40 no é, máximo. isso aí. Ahn, a Luísa, ela é
ela é um pouquinho tímida, assim, mas vocês vão ver que daqui a pouco ela se solta, né? Ela começou já que vergonha, vocês vão ver que daqui a pouco ela vai estar falando e já esqueceu a vergonha. Lu, então assim, ó, vamos começar explicando o que é a ciência da análise do comportamento? Tá. A análise do comportamento, na verdade, é uma ciência que prioriza a aplicação de técnicas. Ela tem muita comprovação científica, então cada uma dessas técnicas tem uma série de estudos. E a gente trabalha basicamente com comportamento e para melhorar a qualidade de vida. Então a gente modifica o comportamento aumentando os comportamentos ou diminuindo. Gente, vale lembrar, né, que dentro de uma terapia comportamental, nós temos as terapias comportamentais e a gente tem outras linhas da psicologia, né, assim como, por exemplo, a psicanálise, né, então são duas vertentes diferentes, né, que enxergam e atuam com o cliente de uma maneira diferente, tá? Porque as abordagens são diferentes, o olhar ele é diferente, o pensar no paciente ele é diferente, tá? Então precisa ficar muito muito claro que são duas linhas completamente diferentes. Então assim, não adianta tu começar uma terapia com um viés comportamental e depois tá fazendo outras terapias que têm um viés psicanalítico, né? Então assim, ó, isso é bem oposto. Até confunde o paciente. Exatamente. E as experiências que a gente teve não são muito legais, assim, né? Então, isso é uma coisa que todo mundo tem que parar para pensar. Quando a gente procura um psicólogo, inclusive para nós, né? A gente nunca para pensar que eles trabalham com uma linha, né? Então, assim, tem a linha da cognitivo-comportamental, né? Que qualquer pessoa pode ir. Assim como uma linha da psicanálise, assim como tem diversas outras, né? A sistêmica, enfim. Então, é bem importante de vocês poderem compreender qual é esse viés de atendimento para que vocês possam se beneficiar e se identificar também com cada linha, né? Porque isso é muito importante. Isso, e é importante dizer também que a análise do comportamento não é uma linha da psicologia, né? Na verdade, é uma ciência maior, só que como ela começou a ser estudada por psicólogos, acabou que a psicologia foi pegando para si. Mas hoje, mundialmente, qualquer profissional da área da saúde poderia ter essa especialização, né? Como analista do comportamento. Eu acabei não me explicando antes, né? Eu nem agradeci pelo convite. É isso. Mas... É um prazer. Mas eu sou especialista também em terapias cognitivo-comportamentais na infância e adolescência, então toda a minha trajetória vem para a infância e adolescência. E acabou que o meu interesse pelo autismo foi me levando para análise de comportamento aplicada. Mas isso que a Carol estava dizendo é importante, assim, porque se eu daqui a pouco seguisse uma linha mais psicanalítica de formação, eu nunca seria analista do comportamento, não, eu nunca faria essa especialização. Então, como toda a minha formação na faculdade já era mais virada para terapia cognitivo-comportamental, por isso que eu fui para essa área mais de comportamento mesmo. Só que se a gente pensar em terapia cognitivo-comportamental, também é um guarda-chuva imenso, e análise de comportamento também é um guarda-chuva imenso. E aí, na terapia, a gente usa de algumas técnicas desse grande guarda-chuva, né? Mas não necessariamente a gente usa tudo, porque é muito, muito grande. Uhum. Me fugiu agora o que eu ia falar. Que quando a gente começa a estudar comportamento, meu Deus, tu te apaixona, né? Porque são, assim, as coisas parecem que ficam mais fáceis, né? Tu entende, parece que mais facilmente, assim, o teu paciente, o teu cliente, né? Lembrando, gente, que assim, ó, a ciência da análise do comportamento, ela não é utilizada somente para autistas, tá? Para crianças ou pessoas, indivíduos com autismo. Hoje, assim, se utiliza análise do comportamento até para pessoas que vão fazer cirurgia bariátrica, por exemplo, para poder aderir. Sim, para emagrecer, para fazer dietas. Isso aí. Só que hoje o ABA, ele é a terapia, vamos botar assim, padrão ouro, né? Do autismo, né? Então, assim, por quê? Porque é uma intervenção que ela já é reconhecida cientificamente como extremamente eficaz, né?
No tratamento. Exatamente, assim como a TCC, né? Então, hoje, quando a gente fala em tratamento de crianças com autismo, a gente fala em terapias comportamentais, né? Então, Isso, essas são as exatamente. que são reconhecidas cientificamente, tá? Ó, a aplicadora Exatamente. dos Então, aplicadores, a Carol tá falando que a aba é vida. Sim, a gente a gente gosta muito de aba. É isso aí. mas todos os tratamentos de autismo têm que ser comportamentais, né? Então, terapia ocupacional tem que ser um terapeuta ocupacional com enfoque em comportamento, tem que ter uma fono com enfoque em comportamento, não que todo mundo tenha que fazer aba, mas trabalhar com o comportamento em si, a gente não pode ignorar isso, assim. Isso aí. Só para eu fazer um parêntese aí, né? Então, lá na Joy, a gente trabalha com duas vertentes, né? Com a ciência da análise do comportamento durante os atendimentos e com a teoria de integração sensorial. Então, os nossos atendimentos, eles são baseados nessas duas... uma é ciência, né? E outra é teoria. Mas a gente conduz os nossos atendimentos com esse olhar, né? Então, assim, quando a gente coloca... bom, uma criança vai fazer terapia ABA, além da fono, da TO, da físio, a gente tenta alinhar, né? Então, a gente alinha inclusive esses tratamentos, esses planos terapêuticos. E hoje, até a Beta acabou de entrar aí, né? E a irmã do Theo também tá aqui nos assistindo. A Duda. Então, assim, hoje, o Theo, ele vai para a clínica, ele faz o atendimento, por exemplo, de fono e de TO, junto com os aplicadores ABA. Então, assim, vai ter a fono, vai ter o aplicador ABA e vai ter o TEL. Então, assim, ó, é um resultado, gente, maravilhoso. Porque o tratamento em si, ele fica... consegue se complementar, né? E tu consegue ser mais eficaz. Então, assim, claro que tudo depois a gente vai estar explicando, assim, a Lu vai estar explicando de como é que é feita a avaliação, como é que se determina isso, né? Mas hoje tem essa possibilidade. Então, dos nossos pacientes poderem fazer o tratamento, a especialidade, né, clínica, seja ela fono, TO, físio, psicopedagogia, junto com a terapia ABA, tá? Eu até vou falar uma coisa que, pensando assim, é meio óbvio, né? Mas nem todo, tipo, na prática não é o que acontece. Mas uma criança é uma só, né? Uma pessoa é uma só. Então ela precisa fazer tratamentos que incluam ela como uma só, né? E não que puxem para cada lado. Então, quando uma criança que já é autista, então já tem um transtorno que já vai debilitar uma série de coisas, imagina se ela tiver que fazer terapias em lugares completamente diferentes, com profissionais completamente diferentes, que não interagem entre si, ou que não tem comunicação, ou que, enfim, né? E aí ela vai ficar horas até em Caxias não fica tanto tempo, né? Que é mais tranquilo a locomoção. Mas aqui em Porto Alegre se fica muito tempo no trânsito. Então, é muito importante a gente pensar num local que já tenha tudo isso, ou que, se não tiver, que pelo menos os terapeutas sejam integrados, né? E que isso que a Carol falou, assim, que a gente consiga planejar um tratamento com objetivos iguais, né? Isso aí. E até, gente, assim, hoje das nossas dificuldades é quando a gente tem um paciente que faz alguns atendimentos na clínica e outros atendimentos fora, né? Porque, assim, por mais boa vontade que se tenha de poder trocar com os profissionais de fora e fechar a agenda para o horário de todo mundo, né? Porque hoje tá todo mundo cheio de paciente, atende até de noite. Então, assim, eu posso estar o dia, eu só posso estar a hora, só... Então, assim, fica a questão do dia a dia e da rotina dessa troca, não adianta, ela fica difícil, né? Então, é diferente quando tu consegue concentrar tudo isso em um mesmo lugar e que eles estão ali semanalmente juntos, porque uma coisa é só tu fazer um atendimento de fono em algum lugar e essa pessoa só vai ver a parte da comunicação, das habilidades que se tem que ter para desenvolvimento de uma fala, as habilidades sociais, enfim, é um conjunto de coisas, né? Que a fono vai ver. Assim como vai ser um outro conjunto de coisas também que o Mateo vai ver, e a físio a mesma coisa. Então, a criança fica muito segmentada, né? Dentro de um tratamento. É diferente quando, por exemplo, uma fono e uma TO que trabalham em uma mesma equipe, a TO vai dizer, olha, não adianta, ele não vai sentar para fazer essa tua atividade. Então, estimula ele, dando um estímulo mais
sensorial antes, para que ele possa se concentrar melhor para poder depois fazer atividade de, sei lá, para aprendizagem de fonemas, sei lá, tô dando um exemplo, né? Então, o teu olhar já muda completamente, né? Porque tu consegue identificar uma demanda que tu vai conseguir depois entregar uma aprendizagem melhor para aquele teu paciente naquele momento, né? E o olhar, assim, da equipe de aba muda um pouco também, assim, das outras especialidades, porque o aba a gente faz em qualquer lugar. Então, a gente não tá só na clínica, né? Exatamente. E a maioria dos pacientes nem são atendidos na clínica, né? São atendidos, às vezes, por questões pontuais, mas a ideia é que não seja. Então, a gente está no dia a dia dela, a gente está na casa, a gente está na escola, a gente está no parque, a gente está no shopping, a gente está no restaurante, a gente está em vários ambientes, né? E se a gente não passa isso para os outros profissionais, vão ter coisas que daqui a pouco, sei lá, vai aparecer uma desregulação sensorial da criança em casa. E que não necessariamente a família vai conseguir passar porque ela não tem um olhar técnico de que aquilo daqui a pouco poderia ser resolvido com alguma técnica, com algum ajuste, né, no tratamento. E tu sabe então, que por isso que é tão importante essa comunicação. Depois que eu comecei a estudar a análise do comportamento, eu comecei a ver quanto que a gente reforça comportamentos que a gente quer mudar. E a gente não se dá conta disso. Então, quem não tem esse olhar acaba reforçando aquilo que quer mudar, né? Sem se dar conta disso, né? A Duda ali, que é a irmã do Theo, né? A pedagoga da inclusão, ela tem uma página. A Duda tá bem acostumada também com essa vivência de aba, né, Duda? Porque é implementadora também. Também é implementadora, eu acho que em Porto Alegre, né? Outra que daqui a pouco pode estar vindo para Caxias aí, né? Então, assim, ó, já pensou? Que equipão? Não. A Duda fica aqui. Vamos ver, a gente dá mais um tempinho, assim, né? Olha só, ela colocou aqui que profissionais caminhando juntos, né? Com o mesmo manejo, né? E por isso que eu tô falando essa questão igual à evolução e qualidade de vida do paciente. E é exatamente essa questão do manejo. Porque quando se faz diversos atendimentos e não tem uma mesma linguagem, às vezes uma parte da equipe vai trabalhar para a gente mudar um comportamento, transformar aquele comportamento, né, numa coisa, vamos botar assim, mais funcional, e vão ter outros profissionais que, sem se dar conta, estão reforçando aquele comportamento que a outra parte da equipe está querendo mudar. E aí vocês imaginem como fica isso para o desenvolvimento da criança, né? E até mesmo para a questão da evolução dos tratamentos, né? Porque fica cada um puxando de um lado, né? Então, essa questão do alinhamento de manejos e técnicas, eles são muito importantes. Isso. Vamos falar então do que é comportamento? Do que é comportamento? Eu ia falar isso. Estamos falando aqui de comportamento, então assim, explica o que é um comportamento. Bom, comportamento é bem simples. É tudo aquilo que uma pessoa faz, tudo aquilo que um ser vivo faz. Então, ele tem que ser mensurável, ou seja, eu tenho que olhar e dizer o que é, e todas as outras pessoas têm que olhar e saber exatamente o que é. Então, pode ser andar num parque, morder alguém, falar, fazer pedidos, pedir uma água porque tá com sede, dormir numa aula que não tá interessante. Então, comportamento é tudo aquilo que um homem morto não faz. É comportamento. Exatamente. Então, pensem que comportamento... Né? Então se a gente pensar assim, tipo, dormir, tipo, ficar deitado. Ficar deitado não é comportamento porque o homem morto faz. Né? Então é mais ou menos por aí. Então coisas paradas não são comportamentos. Agora, ficar deitado por 50 minutos, aí seria um comportamento. Ótimo. Hoje a gente faz... Como é que... Hoje se tem a análise funcional do comportamento, né? Que é o quê? É uma base da terapia para tu poder identificar o porquê que aquele comportamento está acontecendo, né? E como é que tu pode mudar. Então explica pra gente assim, ó, como é que é a análise funcional de um comportamento? Eu vou explicar um pouquinho antes disso, antes de chegar na análise funcional. Ótimo. Bom, todos nós nos comportamos, né? Só que a gente não se comporta só porque a gente quer.
a gente se comporta de acordo com o ambiente que a gente está. Nós, pessoas típicas. Na verdade, todos nós. Não precisa ser típico ou não. Mas, por exemplo, eu entrei e dei boa noite. Porque eu tô esperando um boa noite da Carol. Eu tô conversando com a Carol, eu espero ela falar. Porque daqui a pouco eu começo a falar, ela para de falar também. Então, a gente tá se comportando de acordo com as coisas que estão acontecendo. E o que significa? Que todo comportamento vai ter uma consequência, que é algo que acontece depois, e que vai manter ele para ele continuar acontecendo ou para ele não acontecer mais. Então, se daqui a pouco eu começo a falar um monte, e eu vou lá olhar os números e começa a cair, e fica 5 pessoas olhando, eu vou pensar, opa, eu tô falando alguma besteira muito grande que todo mundo saiu. Agora, se eu tô falando e começa a encher o número de pessoas olhando a live, ou começa a encher o número de corações, eu vou ficar super feliz e vou falar cada vez mais, sem parar. Porque eu tô sendo reforçada. Né? Então, o comportamento acontece pela consequência. E também acontece pelo que acontece antes do comportamento, pelo antecedente, que a gente chama. Então, antecedente é aquilo que faz a gente ter o comportamento. Que pode ser algo interno, por exemplo, eu pego um copo de água porque eu tô com sede. Ou eu chamo a minha mãe porque eu quero muito ver ela, porque eu gosto muito de ver a minha mãe. Ou pode ser para ter acesso a alguma coisa. Daqui a pouco eu chamo a minha mãe porque eu quero muito que ela me dê o copo d'água, porque eu não consigo abrir a geladeira, eu não consigo pegar o copo. Então, análise funcional. O primeiro exemplo que tu deu ali, né, do copo d'água, se eu tô com sede, eu pego um copo d'água, seria mais ou menos o antecedente, a sede, o comportamento, pegar a água e tomar a água, né, e a consequência de acabou a minha sede. Acabou a sede, Estou isso. satisfeita, né? Então essa é a regra assim, da análise, né? O antecedente, o comportamento e o que acontece depois. Exatamente. Aí com uma criança que não fala, o que ela vai fazer? Ela vai sentir a sede igual, que nem a gente sente. Só que o comportamento dela, se ela não fala, se ela não consegue se comunicar, o que ela vai fazer? Vai fazer uma coisa que não é comunicação, a comunicação que a gente conhece, né? Não vai ser falando. Ela vai pedir por uma comunicação não funcional, digamos assim. Então, ela pode pedir gritando, ela pode pedir se jogando no chão, ela pode ir só até a água e puxar a garrafa de água. E aí, pode ser que ela ganhe água por causa disso. Daí o que ela aprende? Que toda vez que ela tiver com sede e ela puxar a garrafa de água, ela vai beber água. Ou, toda vez que ela tiver com sede e ela apontar para a água, ela vai ganhar água. E aí a gente vai trabalhando com isso, mudando a consequência que a gente vai dar de acordo com o comportamento que aparece. Isso aí. O pai a análise funcional, né? Isso aí. Oi? O pai do Theo tá dizendo, né, que quando ele entendeu o ABC, que é essa análise, né, do comportamento, o antecedente, comportamento e reforço, né? Quando ele entendeu esse mecanismo de usar essa análise do comportamento, né, de poder usar esses reforçadores para aumentar a incidência de um comportamento positivo, né, que o horizonte dele se expandiu muito, né? Ele botou, explica bem para o pessoal que vale a pena. É isso aí. Né? Então é isso aqui que a gente acabou de falar, tá, gente? Ele falou isso antes, né, também. Mas é bem essa questão. Então pensem que é uma coisa bem didática, assim. O A, o B e o C. O A é o antecedente, é o que vem antes de um comportamento, ou que vamos botar assim, que é o que provoca com que um comportamento aconteça, né? O B é o comportamento exclusivamente, então é o comportamento. E depois o C seria qual é a consequência, né, que teve esse comportamento. Então, outro exemplo, a criança, o pai e a mãe foram no supermercado com a criança. E aí chegou lá no estande do salgadinho. Aí, qual é a questão toda? Vai pedir salgadinho, não vai ganhar. Criança se joga no chão e começa a gritar. E aí os pais, então, para poder parar com aquilo, pegam um salgadinho e dão o salgadinho. A, B, C, tá? Então, qual foi o C aí? Ganhou o salgadinho. O que a criança aprende? Que da próxima vez, se ele fizer isso, ela vai ganhar do salgadinho. Isso. E aí ela nem vai tentar pedir, ela já vai gritar, porque o que funcionou não foi o pedido, o que funcionou foi o gritar. Então ela não vai perder tempo. O B seria ação, que a pessoa perguntou. Tá, isso aí.
tá? Que é o comportamento. Então, por isso que isso serve muito, gente, para nós, né? Então, assim, por que que as dietas, né, são tão difíceis de acontecer? Porque qual é o reforço de uma dieta? Bom, qual é o meu antecedente? Estou gorda. O que que eu quero fazer? Bom, estou bem comigo mesma? Não, eu quero emagrecer. Então, qual é o meu comportamento? Inicio uma dieta. Qual é o meu reforço? É poder emagrecer, né? A minha consequência seria emagrecer. Só que esse emagrecer às vezes demora demais e eu não sou reforçada. Então, qual é a minha tendência de desistir da dieta? Muito grande, porque eu não tô tendo um reforço. Então, nós somos reforçados o tempo inteiro, né? Então, essa questão de que reforço é recompensa, não sei. Tudo a gente tem um reforço. A gente trabalha um mês inteiro para ganhar o reforço do final do mês, que é ganhar o nosso salário, né? A gente come para matar a fome. Então, isso é o reforço, né? Então, a gente tem que trocar, porque tem muita gente que diz, eu não quero fazer isso porque tem a questão da recompensa, ele sempre vai achar que vai ter que ganhar uma recompensa. A gente sempre ganha recompensa. Só que a gente só vai mudando ao longo que a criança vai aprendendo e mudando esse comportamento, a gente só vai mudar o jeito de reforçar. A gente muda a recompensa. A gente vai transformando essa recompensa que é mais concreta, que a gente chama de tangível, mas enfim, é uma palavra difícil, a gente muda essa consequência que é mais concreta para uma consequência social. Isso aí. Tipo, né? Parabéns, muito bem, né? Então, e é muito importante falar que cada criança tem um reforçador ou um grupo de reforçadores, né? Falando dentro da terapia ABA ali para crianças com autismo, que é muito subjetivo. Então, assim, eu nunca vou me esquecer que um dos professores da minha pós disse assim, gente, a gente não pode julgar aquela criança pelo reforçador dela ser comida. Porque aí eu tô já botando os meus valores dizendo que se ela é recompensada por comida, isso não pode. Isso, tipo, é feio, né? Então, assim, geralmente a gente vê que essas recompensas por comida são geralmente de crianças que têm umas questões mais primitivas ainda para poder desenvolver. Para que depois se tire a comida e passe daqui a pouco para um brinquedo, até que chegue num, tipo, parabéns, meu, toca aí. Acabou, né? Então, assim, passou por uma evolução, mas a gente conseguiu conseguiu entender aquela criança para a gente poder dar o que ela precisa. Não adianta a gente achar que comida é ruim se para a criança, naquele momento, o motivador é esse. Então, claro, né, gente, que a gente não vai estar entupindo a criança de comida, mas a gente vai dosando isso muito bem para poder distribuir isso dentro de terapias e no dia a dia dela, para que ela não tenha sobrepeso, para que não vá prejudicar a saúde, né? Então existe toda uma análise por trás disso, né? Não é só sair dando... Não, e tem crianças que o reforçador é fruta, né? Aí tu não vai dar fruta porque é reforçador? Uhum. Tem os dois lados, né? Exatamente. Mas como a Carol disse, né, a gente trabalha com saúde também. Se o único reforçador da criança for chocolate, a gente também não vai dar uma barra de chocolate para cada coisa feita, né? A gente vai pegar um pedaço. E o reforço também não é dado assim, sem indiscriminadamente, né? A gente dá em momentos específicos. Exatamente. E, além do reforço, a gente trabalha com motivação, né? Ninguém no mundo vai aprender se ela não está motivada para aprender. Isso é fundamental para qualquer coisa, né? Exatamente. E como aprendizagem aqui, né, gente? Não tá falando de terapia especificamente. A gente tá falando de aprendizagem. Aprendizagem, ninguém aprende sem estar motivado. E as terapias que são baseadas em análise do comportamento são terapias que a gente está mexendo com coisas que são muito difíceis, né? A gente quer ensinar comportamentos novos, a gente quer ensinar habilidades novas, que a criança não tem, que o indivíduo não tem, que o adolescente não tem. E como é que a gente faz isso, né? A gente precisa ter esse indivíduo extremamente motivado, né? Então a gente precisa conhecer bem ele, a gente precisa conhecer ele através da família, precisa conhecer ele através de observações, precisa saber respeitar, né, esse indivíduo também para saber o que gosta, o que não gosta. E aí, a partir daí, ir trabalhando e vendo o que é reforço, o que não é reforço, e vendo o que é antecedente, o que não é, o que é consequência, o que não é. Também a barra de chocolate não vai funcionar para todo mundo, né? Exatamente. Assim como o elogio também não vai. Então... todo mundo almeja um elogio, né? Mas aí tem um caminho para chegar até lá, né? Isso. Isso aí, a motivação é a chave de tudo, né? Isso aí. Tu quer
Tu quer explicar mais alguma coisa sobre essa questão da análise funcional do comportamento? Quer falar Acho que alguma é coisa isso de mesmo. função? Quais são as funções do comportamento? Sim, bom, os comportamentos. Análise funcional do comportamento, basicamente, é bem isso que a gente falou. Tu tem um comportamento, tu vê o que causou esse comportamento, que é o antecedente, e vê o que mantém esse comportamento, que é a consequência dada. Além disso, quando um comportamento acontece várias coisas a chegar a algum lugar, a gente diz que ele vai ter uma função. Existem 4 funções principais na análise de comportamento aplicada, que são, como se fosse assim, o motivo pelo qual esse comportamento acontece. Então, esse comportamento pode acontecer para ter acesso a alguma coisa, ou seja, eu me comporto de determinada forma para ganhar algo, para ter a água, para ter o bolo de chocolate, para ter o meu iPad, para assistir meu vídeo na televisão. Eu posso ter um comportamento para ter acesso, porque é autoestimulador, me dá prazer fazer isso. E aí, se a gente pensar no indivíduo com TEA, vai ser a estereotipia, né, o comportamento repetitivo. Daqui a pouco vai ser o se balançar, vai ser abrir e fechar uma porta, vai ser repetir o mesmo. Questões sensoriais também. Então, eu faço porque eu gosto daquilo. Ponto. Eu faço porque gosto. Não é para ter atenção, não é para ter acesso a nada. É só porque eu estou gostando de fazer aquilo. Daqui a pouco, sei lá, eu tô comendo chocolate porque eu gosto de comer o chocolate. Eu gosto do gosto do chocolate na minha boca. Então, esse seria um exemplo. Outra função seria fuga, que a gente chama esquiva ou fuga. Então, a gente faz o comportamento... Bastante, para fugir de algo, para não ter aquilo. Então, eu me comporto dessa forma quando a terapeuta me chama para sentar na mesa, porque eu não quero sentar. Quando ela me pede para lavar a mão, porque eu não quero lavar a mão, então eu saio correndo. Então, é isso, né? Então, acesso, fuga, né? E atenção. Ou eu posso me comportar por atenção. E muitas vezes... Oi? Que seria para ganhar atenção mesmo. Para ganhar a atenção de alguém. E muitas vezes essa atenção a gente acaba não percebendo tanto, porque nem sempre tem que ser uma atenção positiva. Pode ser uma atenção negativa. Exatamente. Então, o indivíduo faz algo e sei lá, o pai briga ou a professora faz sei lá, é mais ríspida, enfim, mas a criança ganhou a atenção do outro. Então, é isso que ela quer. Ela quer a atenção de alguém, ela quer que alguém fale com ela quer que alguém olhe no rosto dela. E, gente, assim, ó, na terapia, né, na experiência, assim, né, do dia a dia da clínica, o que a gente percebe muito, tá? Então, assim, é o comportamento por função de esquiva, né, e de fuga da atividade da demanda, porque pensem, a gente, enquanto terapeutas, a gente tem que estimular a aquisição de novas habilidades, que muitas vezes é difícil para a criança sair da sua zona de conforto, daquilo que ela sabe fazer, para passar para uma nova fase, que ela vai ter que passar por uma fase de aprendizagem até estabelecer uma nova habilidade, vamos botar assim, tá? Então, assim, o que acontece? Geralmente, quando a gente tenta fazer, né, dar este estímulo, as crianças começam a apresentar comportamento de fuga. Né? Então, elas levantam, elas saem correndo, ou daqui a pouco elas começam a gritar. Ou elas fecham o olho. Fecha o olho. Então, tu tá falando e a criança faz isso daqui, ó. Então, assim, às vezes as crianças gritam, não sai uma lágrima, não sai nada. O que é? É visível a função de fuga e de esquiva da atividade. Tipo assim, não quero fazer, não, né? Então, assim, e é o jeito dela se expressar, porque ela não sabe se expressar de outra maneira. Então, é através do grito, ou vai ser realmente através do choro, ou do fingindo choro, que a gente chama. Que é, tu escuta a criança, tá chorando. Quando tu olha, não tem uma lágrima que escorreu, né? Nem o olho tá molhadinho ali, né? Então, assim, o que é isso? É um comportamento de fuga ou de esquiva de uma atividade, né? De uma demanda que é mais difícil para ela sair da zona de conforto e poder fazer, né? Então, por isso que tem que entender muito que isso, inicialmente,
para muitas crianças é um pouco mais difícil e elas vão apresentar esse comportamento até o momento que isso vai diminuir, que, né, com o manejo certo, isso vai diminuir até que a criança passe a aderir a fazer essa atividade, né? E tenha de atenção, assim. Gente, as crianças, às vezes, elas pegam as coisas que elas sabem que elas não podem fazer, param na frente do terapeuta e começam a fazer aquilo que elas sabem que elas não podem fazer. Justamente para quê? Para que uma outro tipo de atenção que seja ela não somente positiva, mas que possa ser negativa, de chamar atenção, de parar tudo, pega-lhe a mãozinha, tira, fala, conversa. Então, isso pode ser dentro de uma análise, né, que se vai fazer, aí eu estou dando um exemplo, que pode ser um comportamento de atenção, com função de atenção. Outro exemplo bom de atenção é assim, os pais receberam uma visita em casa. E aí estão conversando com essa visita, e aí a criança vai lá e começa a gritar ou joga alguma coisa no chão. O que as pessoas vão fazer? Vão parar tudo, olhar para a criança e interagir com a criança. Ela fez esse comportamento para receber a atenção. Exatamente, exatamente. Mas por que é tão importante saber qual é a função do comportamento? Se a gente sabe o porquê que o comportamento está acontecendo, a gente sabe o que fazer na hora de dar consequência para isso. Então, se a gente sabe que o comportamento acontece por atenção, a gente tem que não dar atenção. Se a gente sabe que o comportamento está acontecendo por fuga, a gente tem que fazer com que a criança cumpra aquela demanda. A gente pode diminuir a demanda para ela não ficar tão difícil, porque às vezes a fuga acontece porque a tarefa é muito difícil para a criança cumprir, mas ela tem que cumprir de alguma forma. Se a gente sabe que a criança está fazendo um comportamento por autoestimulação, por prazer próprio, não adianta a gente não dar atenção, porque ela vai continuar fazendo esse comportamento, né? Porque ela tá de boas ali. Né? Então, por isso que é tão importante a gente saber reconhecer. Então, gente, assim, ó, o resumo de tudo, mais ou menos, eu acho que foi falado até agora, né? É de que por que é importante a gente entender a função do comportamento? Para a gente poder entender o que causou e que tipo de consequência que vai ser dada. Se a gente quer mudar um comportamento, não adianta a gente sempre agir da mesma maneira. Ou um dia agir de uma maneira, outro dia agir de outro. Então, assim, a gente tem que entender o porquê para a gente poder mudar essa consequência, para que a gente possa dar um tempo também, às vezes, para que essa mudança de comportamento possa existir, né? Então, essa é a função principal de poder entender a função de um comportamento. É para tu poder entender qual vai ser a tua consequência depois. Isso. E se a gente faz... Qualquer coisa aí, vão perguntando, tá, gente? Vão colocando aí que a gente vai responder. Senão tá? a gente engata e vai. Esqueci Tem agora uma o que eu ia falar. pergunta aqui sobre a questão da escola, tá? Sobre como é que é o atendimento do ABA na escola, né? E tu quer dar... são 10h10. Então a gente ainda tem um tempinho aí, tem 15 minutinhos para falar. Tu quer dar só um geralzão assim de como é que funciona? Então a terapia, onde é que ela pode acontecer? Tá, pode ser. Bom, só para finalizar o último assunto, se a gente não sabe qual é a função do comportamento e se a gente não sabe qual é a análise funcional de um comportamento, a gente não vai saber escolher corretamente a técnica a ser usada na terapia. Então essa é a grande importância, né? Tipo, tudo que a gente faz no trabalho com análise de comportamento, ele se embasa nos comportamentos em si, no porquê que eles ocorrem e o que a gente pode fazer antes deles acontecerem. Então é a partir disso que a gente escolhe as técnicas todas para serem usadas. Bom, o nosso trabalho. Nosso trabalho pode ocorrer em qualquer ambiente. Só que, quando o nosso trabalho ocorre no consultório, quem é que comanda o consultório? É o terapeuta. Quando o nosso trabalho acontece na casa do indivíduo, quem é que comanda a casa? Que é os indivíduos que moram lá, né? E na escola é a mesma coisa. Quem comanda a escola é a equipe da escola. Então, a gente nunca pode esquecer, quando a gente entra nesses diversos ambientes, de qual é o papel de cada um nesse ambiente. A gente nunca pode passar por cima do que está acontecendo em cada ambiente.
Porque quem é o terapeuta que vai conseguir mudar um funcionamento de uma escola? Nenhum, porque a escola funciona de uma forma porque é para ser assim, né? Porque é, é a forma como, enfim, já tá lá, né? Já é a cultura da escola, então a gente não tem como mudar. E a mesma coisa na família, a mesma coisa na casa, a mesma coisa, daqui a pouco, eu que atendo na Joy em Caxias, né? A Joy não é a minha clínica, então eu tô lá, eu tenho que me comportar de acordo com o ambiente que eu tô, né? Então, e aí o que acontece na escola, né? A gente trabalha sendo ferramenta. Então, da mesma forma que uma criança que um indivíduo que tenha problemas de visão precisa de óculos para enxergar, e se ele não tem esse óculos, ele não vai enxergar bem, não importa o que a gente faça. Uma criança que tenha dificuldades de aprendizado, ela precisa ter alguém junto com ela para ser ferramenta para ela conseguir entender o que está acontecendo e para ela conseguir aprender. Então, o papel do ABA na escola é justamente esse, da gente ser essa ferramenta. A gente não vai fazer pela criança, a gente não vai ser o professor da criança, a gente não vai, daqui a pouco, adaptar o material da criança. Quem vai fazer isso é a escola, a professora vai ser a pessoa de maior importância, né, na sala de aula para aquele indivíduo, mas a gente está ali para fazer esse meio de campo. Facilitação. Para facilitar, exatamente. E o nosso trabalho como terapeuta ABA, e principalmente na escola, é ser demitido. O nosso maior objetivo é que a criança não precise mais da gente. Né? Então a gente sempre vai trabalhar para que isso aconteça. Ótimo. Depois, gente, assim, ó, hoje não vai dar pra gente acabar a live, né? Então, domingo que vem, no próximo domingo, né, a gente vai falar de novo sobre realmente como é que é a estruturação da terapia, como é que essa terapia funciona, né? Vocês vão descobrir que ela é toda registrada, porque ela vira gráficos depois. Então, assim, tem várias coisas muito legais, assim, da terapia, que a gente vai falar no domingo, então, inclusive sobre a questão desses diversos ambientes que ela pode acontecer, porque isso é o bom, né? Então, assim, ela não vai... E outra coisa, não é a aba... O aba não acontece só sentado 20 horas por semana fazendo atividade uma atrás da outra, tá? Então, assim, não tem nada a ver com isso, tá? Então, assim, isso, a aba não é mesinha, né? Exatamente, né? Então, assim, isso tudo a gente vai estar explicando, então, no domingo, tá? Explica só pra gente fechar, Lu. A gente ainda tem 10 minutos. Então, é tranquilo, assim. Explica só pra... A gente falou em reforçadores, né? Em reforço, reforçadores, que a pessoa é reforçada. Mas explica o que é, então, um reforço. Depende de cada pessoa. Reforço é aquilo que tu gosta, é uma coisa que tu gosta muito e que te motiva a fazer algo. Então, por exemplo, o meu reforço é um doce. Pode ser qualquer doce, menos chocolate. Chocolate não é tão reforçador assim. Mas se for, sei lá, um sorvete de doce de leite, esse é o meu reforço. Se tu me disser assim, Luísa, tem que fazer 3 lives para dormir por 10 horas seguidas, vou fazer, porque eu vou querer muito dormir. Então, reforço é aquilo que te move para fazer alguma coisa. Isso aí. E aí, né? por isso, Então... a gente pode ser qualquer coisa, né? Então, assim, cada indivíduo tem seus reforçadores, né? Assim como sair para jogar futebol pode ser um reforço do final, tipo assim, ó, de uma semana estressante. Bom, meu reforço é jogar futebol porque eu consigo relaxar. Para mim, pode ser sair para jantar e comer uma bela de uma comida. Para criança, pode ser um carrinho, como pode ser uma bala, como pode ser um MM. Então, como pode ser sair para dar um abraço na mãe. Exatamente. Exatamente. Então pode ser qualquer coisa. Isso é muito subjetivo, né? Tanto é que nas terapias se faz uma análise de o que é reforçador para aquela criança, né? E existem crianças que têm reforçadores muito extremamente restritos, né? Então, assim, que é difícil da gente descobrir o que realmente é reforçador para poder usar na terapia, tá? Mas sempre se encontra alguma coisa, né? E isso é muito importante de se saber, porque tu vai usando esses reforçadores durante a tua terapia, né? Então, assim, tu consegue ir mesclando atividades.
sabendo que a criança vai poder utilizar os seus reforçadores ou botar um reforçador ali durante uma atividade, se for necessário, né? Porque daí tu não pode também deixar de que aquele objeto deixe de ser reforçador para a criança, né? Por ela ter acesso constantemente. Isso acontece muito também, né? Então, na semana que vem, a Lu vai poder explicar um pouco melhor de como é que funciona também esse uso de reforçador para que ele não deixe de ser reforçador, né? Então, a criança que tem acesso a todo momento, daqui a pouco, né, pode deixar de ser reforçador e, às vezes, pela característica da criança, ela restringir muito depois em terapia o que pode ser utilizado, né, como reforço. A Duda tá falando que o reforço do Theo é a mana dele. Ai, que ele E a mãe também. E a mãe, principalmente, são as duas. Mas reforço é tudo aquilo que faz o comportamento continuar acontecendo, é tudo aquilo que aumenta a chance do comportamento acontecer no futuro. Acho que essa é a melhor explicação. E aí, claro, né, gente? Depois a gente tem o reforço positivo, o reforço negativo, mas isso já são coisas que a gente São coisas pode bem específicas também. Mas depois, se alguém tiver dúvida, depois na próxima live lá, a gente pode estar explicando também, não tem problema, tá? Deixa eu ver aqui, então, o que daria pra gente falar aqui em 10 minutos. Nós temos 10 minutos. Tu quer complementar alguma coisa? O reforço não precisa ser usado só na terapia, gente. O reforço pode ser usado também em casa, ou na escola, ou em qualquer ambiente. Isso é bem importante, assim. Depois que a gente descobre o que é o reforço, justamente para ele não saturar, para a criança não ter acesso àquilo demais, a gente tem que ter uma combinação com todas aquelas pessoas que convivem com o indivíduo e dizer, não, esse reforço vai ser só para isso, né? Então, a criança só vai ter acesso àquilo quando ela se comportar de tal maneira, ou enfim, né? Então, por exemplo, o reforço é jogar o joguinho no iPad. Então, só vai jogar joguinho no iPad depois que fizer alguma atividade ou que ajudar a arrumar o quarto, ou enfim, né? Então... Uma coisa que se usa, gente, bastante é a economia de fichas, né? Que se chama. Então, por exemplo, a gente estabelece ali uma razão de 3, vamos colocar assim. Então, assim, a criança vai visualizar um quadro, a gente faz um quadro, né? E aí o troféu é um dos reforçadores da criança. Então, por exemplo, se é brincar com o carrinho, tá? Então, o que acontece? A gente vai mostrar para ela, né? Então, isso tudo tem que estar dentro de um trabalho onde a criança entenda, enfim, né? Não é simplesmente pegar e já achar que ela vai entender o que é isso, né? Mas, assim, por exemplo, se a gente vai começar, a gente pode começar com uma atividade que a gente queira e ela ganhar um reforço. Uma atividade, ela ganha um reforço. Depois a gente vai aumentando. Então, 2 atividades, o reforço. Então, ela vai ter aquele tempo com o carrinho, mas vai ser breve esse tempo, né? Para que isso também possa estimular ele a querer continuar a brincar com isso. Em casa, o que dá para se fazer, né? Com qualquer filho, né, gente? Tá falando aqui de criança. Então, assim, ó, bom, o Joãozinho, ele tem as tarefas do dia a dia dele. Então, se ele arrumar a cama, se ele tomar banho e se ele guardar as roupas dele, então ele vai poder olhar a televisão antes de ir para aula, né? Sei lá. Então, assim, ó, a criança sabe bem o que ela vai ter atividades e que se ela cumprir com essas atividades, depois ela vai ter, então, um momento de reforço dela, né? Então, é mais ou menos essa questão, esse raciocínio, essa lógica da economia de fichas, tá? Todo mundo pode fazer na sua casa, tá? Com as suas atividades cotidianas mesmo, tá? E aí vocês vão ensinando a criança que tem autismo, que às vezes é mais difícil de poder entender e compreender isso, de realmente conseguir mostrar para ela que ela fazendo aquilo, ela vai estar ganhando, ela vai estar sendo reforçada, né? Até que isso vira automático, gente. Vocês vão ver que daqui a pouco vocês não precisam estar mais reforçando a todo momento, né? E isso a gente já faz o tempo, isso o tempo todo, né? Exatamente. Por exemplo, eu só cozinho porque eu sei que meu marido vai lavar a louça depois. Se ele não lavasse a louça, eu pediria teleentrega, né? Então, vai indo por aí. É, isso aí, isso aí. Obrigada, Ademar, por ter participado. O Ademar é outro pai, é o pai do Vitor, né, que faz terapia. São pais, assim, excepcionais e merece, assim, todo o reconhecimento, né,
da clínica, dos terapeutas, porque merecem, né? Vamos se despedir, então? Gente, então assim, ó, a gente vai continuar no domingo que vem, tá? A gente vai estar, a Lu vai estar explicando, então, como é que é como é que se dá essa organização, essa estruturação da terapia ABA, tá? Desde a avaliação até de como é que é depois no dia a dia, quais são os locais que podem ser feitos, carga horária, né? Porque a gente sabe que ela é uma terapia intensiva, então ela tem uma carga horária maior do que as terapias, né, convencionais. Então tudo isso vai estar sendo falado no domingo, no próximo domingo, Isso. tá? As técnicas que a gente usa também, né? O que que é, o que que é essa mesinha que levou Isso. toda a má fama, né, do ABA. Então assim, tem muito aquela coisa, ABA é que nem treinamento de cachorro. Vocês vão tirar isso da cabeça de vocês, tá? Porque um ABA que parece um treinamento de cachorro é um ABA mal feito, né? Então, assim, Exatamente. tirem isso da cabeça, tá? Porque o ABA, ele dá muito resultado e ele não é uma coisa sofrida para criança, tá? Então, assim, ela tem que ser prazerosa. A gente lembra que tem que ter lá a parte da motivação, né? Então, o ABA, ele é uma terapia que motiva a criança, tá? Para ela poder, então, produzir, aprender, se desenvolver, tá? Então, gente, foi um prazer ter vocês com a gente. Muito obrigada pelas colaborações, participações, comentários. Lu, foi um prazer conversar contigo. Igualmente, eu que agradeço. Espero que domingo, então, a gente espera todo mundo de novo aí para vocês poderem entender um pouco mais. E aí, gente, assim, ó, vocês podem, aqui tem um aviãozinho aqui embaixo da tela de vocês, no domingo que vem, para quem vocês podem estar compartilhando, então, a live para pessoas que possam ter interesse, né? E quanto mais vocês apertarem ali nos coraçõezinhos, o Insta entende que a live ela tem um conteúdo relevante, então ela começa a mostrar para mais pessoas. Não sabia disso. Nem eu. A gente vai aprendendo as coisas. Todo dia eu aprendo uma coisa diferente. Certo? Quer te despedir então, Lud? Despede. A vergonha ainda não passou, né? Ai, não acredito. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Tragam mais perguntas no domingo, a gente gosta muito de perguntas. Até pra gente saber muito, assim, pra onde... Pode deixar até a gente nos comentários mesmo do post, né? Vocês podem deixar as dúvidas de vocês ali, que aí a gente responde no domingo. Então fica mais fácil. Eu já posso iniciar com as respostas, né? Respondendo já todas as perguntas. Eu volto pra Caxias, sim. A Beta tá pedindo pra eu voltar. A Beta pediu pra eu voltar. Eu volto, sim. Assim que terminar tudo isso, eu volto. Vai ser a primeira viagem que eu vou fazer. Vai ser vir pra Caxias. Vou passar uma semana inteira. Ótimo. E, gente, vocês podem deixar as dúvidas de vocês tanto no meu perfil quanto no perfil da Joy, tá? Tanto faz. A gente vai ter acesso aos dois perfis para poder responder para vocês. Tá bom? Então, boa noite para todo mundo. Até domingo. E a gente se fala, tá bom? Boa noite. Tchauzinho, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Beijo pra todo mundo. Tchau, tia Simone.